Bem, vamos falar aqui de mais um princípio fundamental do direito penal, né? Agora vamos falar sobre a intervenção mínima. Beleza? Então, o que é essa intervenção mínima? O direito penal ele tem como consequências graves impactos, né, nos direitos individuais, diferente do direito constitucional, que geralmente ele visa garantir algum direito ou determinar algum dever. O direito penal ele geralmente visa punir, né? Punir aquele que fez algum tipo de infração que está lá tipificada no Código Penal. Então, o poder punitivo do Estado ele deve estar regido e limitado pelo princípio da intervenção mínima. Lembremos que as consequências da persecução penal podem ser a restrição da liberdade, por exemplo, né? Então, e a liberdade é o direito mais valioso após, né, logicamente, o direito à vida. Então, o direito penal é algo muito sério. Então, vamos lá. O que é o princípio da intervenção mínima, né? Ou excepcionalidade? Bem, basicamente, esse princípio diz que o direito penal não deve se preocupar com o dia a dia da coletividade, somente com algo grave, né? Então, essa frase aqui ela decorre um outro princípio, né, que está ligado ao princípio da intervenção mínima, que é o princípio da fragmentariedade. O que significa? Significa que há fragmentos, né, vários fragmentos na sociedade, né, na nossa atividade, na verdade, e cada fragmento deve ser cuidado por um direito específico, né? Então, o princípio da fragmentariedade diz que o direito penal só vai se preocupar com o que for grave, com aquilo que lesar, de fato, um bem tutelado, né? As outras coisas vão ser tuteladas por outros direitos, não pelo direito penal. Beleza? Então, o direito penal ele deve ser utilizado como a última ratio, né? Ou seja, o último recurso. O último recurso, caso outros direitos, né, de acordo com o princípio da fragmentariedade, não tenham conseguido sanar o problema. E a outra frase é que só deve interferir na coletividade caso nenhum outro ramo do direito possa ser usado. Ou seja, é o princípio da subsidiariedade, ou seja, ele é subsidiário, né, o direito penal. Caso outro direito não consiga resolver o problema, aí sim entra o direito penal. Então ele não é o primeiro direito a ser buscado para resolver algum problema, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui que a gente separou, né, que foi o devedor de aluguel. Ele é um criminoso para o direito penal, né? É um crime a pessoa dever aluguel? Não está previsto no direito penal isso aqui, né? Isso aqui vai ser resolvido lá no Código Civil. Então, como existe um Código Civil para isso, o direito penal não vai se meter nessa polêmica aí. Beleza? Então temos a subsidiariedade, né, significa que outros direitos vão trabalhar antes do direito penal, e o fragmentariedade significa que vai dividir as coisas, né, os problemas, e o penal só vai cuidar do que realmente for grave, daquilo que lesar realmente um bem comum. Tá? Beleza, então vamos ver aqui, e aí, esse princípio da intervenção mínima ele é cobrado? Bem, mostrar aqui para vocês uma questão de 2010, né, da FCC, para um cargo de juiz, inclusive para magistratura, né? O princípio da intervenção mínima do direito penal encontra expressão onde? Né? Nos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade? Pô, beleza, a gente já acabamos de ver aqui, né? Então a gente já marcaria certo aqui a letra A. Mas vamos continuar aqui, né? Na teoria da imputação objetiva, o que é a imputação objetiva? A imputação objetiva é quando você quer dizer quem foi o culpado, né? Quem foi que fez alguma coisa, quem é o culpado, dizer quem é o culpado da atividade que está prevista lá no código, sem entrar na parte subjetiva. O que é a parte subjetiva? Foi feito com dolo, né, com intenção, foi culposo, né, sem intenção, enfim. A imputação objetiva é isso não tem nada a ver com intervenção mínima. A intervenção mínima é a fragmentariedade e a subsidiariedade, como a gente tinha falado. Fragmentariedade, ok. Proposta funcionalista, não. Imputação objetiva, de novo, não. Princípio da subsidiariedade, sim. Subsidiariedade e proposta funcionalista. Essa funcionalista trata quando há uma quebra assim, da função, né, das pessoas na atividade em grupo, né, em sociedade. Então, proposta funcionalista seria que aquelas atitudes que assim, não são esperadas, né, aquelas atitudes que você faz que quebra a confiança da sociedade. Então, é uma outra linha de raciocínio aí, tá? Beleza, letra A. E algo interessante, vou mostrar para vocês da FCC e também de outras bancas, como os assuntos eles são limitados, né, eles acabam se repetindo ao longo do tempo. Por exemplo, essa aqui foi de 2010, né? Veja essa próxima questão aqui. 2017, 7 anos depois, defensor público. O princípio da intervenção mínima do direito penal encontra reflexo. Encontra reflexo, esse aqui era encontra expressão, ele só mudou o termo, né? Tá lá, no princípio da fragmentariedade, sim. Na teoria da imputação objetiva, não, a gente acabou de falar que não. No princípio da subsidiariedade, sim. Teoria da imputação objetiva, não. Nos princípios da subsidiariedade e da fragmentariedade, beleza, letra C. Vou colocar essa aqui. D, no princípio da fragmentariedade e na proposta funcionalista sistêmica, né? O termo evoluiu, né? Proposta funcionalista virou funcionalista sistêmica. Princípio da fragmentariedade, ok. Sistêmica, não. Teoria da imputação objetiva, que eu já falei, quer dizer quem é a pessoa culpada e não se foi com intenção ou sem intenção. Beleza, então veja só, as questões se repetem, né? Isso aí. 2015, CESP, Tribunal de Contas do Estado, Rio Grande do Norte, cargo de inspetor.
Acerca do concurso de pessoas do princípio do direito penal, julgue o seguinte. Segundo o princípio da intervenção mínima, ou seja, vou logo lembrar lá de fragmentariedade e subsidiariedade, né? O direito penal somente deverá cuidar da proteção dos bens mais relevantes, né? Ou seja, só aquilo que for mais grave lá, o princípio da fragmentariedade. O que não for mais grave vai ser tratado por outro direito, né? E imprescindíveis à segurança social. Beleza, certo. Ok? 2012, FCC, TRF, Quinta Região, Analista Judiciário, Execução de Mandatos. Né? O princípio segundo o qual se afirma que o direito penal não é o único controle social formal adotado dos recursos coativos, embora seja o que dispõe de instrumentos mais enérgicos, né? É reconhecido pela doutrina como princípio da lesividade. Não, você ficaria em dúvida aqui entre intervenção mínima, que é o mais geral, fragmentariedade e a subsidiariedade. Nesse caso aqui a gente sabe que o princípio que está sendo falado é o subsidiariedade, ou seja, há outros ramos do direito, né? Mas o direito penal não é o único controle social formado dotado de recursos coativos. Né? Há outros direitos que vão coagir, né, que vão ser coercitivos. Então, a subsidiariedade diz isso, que há outro direito e o penal é o subsidiário. Quando os outros não resolveram, aí sim entra o direito penal. Beleza? Vamos ver aqui mais uma. 2013, CESP, Tribunal de Justiça da Bahia, titular de serviço de notas e registros. O direito penal só deve se preocupar com a proteção dos bens jurídicos mais essenciais à vida em sociedade, constituindo a sua intervenção a última ratio. Ou seja, tal intervenção somente será exigida quando não se fizer suficiente a proteção proporcionada pelos demais ramos do direito. Tal conceito tem relação com o princípio da... Você veja que esse conceito aqui sempre fica em dúvida, né? A pessoa fica em dúvida se é intervenção mínima, se é fragmentariedade ou subsidiariedade. Para sorte, nessa questão aqui, ó, anterioridade não é, reserva legal não é, intervenção mínima, proporcionalidade e intranscendência. Então, se entrasse aqui fragmentariedade ou subsidiariedade, o candidato ficaria talvez um pouco em dúvida, né? E beleza, é isso aí, pessoal. Então, eu espero que tenham entendido aí esse conceito da intervenção mínima e os dois conceitos, os dois princípios que estão ligados, que é o da fragmentariedade e o da subsidiariedade. Valeu!